Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, no nosso canal Perguntas e Respostas. Pois bem, recebemos uma pergunta de uma querida aluna do nosso curso de teologia, que já se formou conosco, pela Érica, e ela fez a seguinte pergunta para nós. A Bíblia, somente o homem está autorizado a dar a bênção apostólica? Bem, essa foi a pergunta dela. E essa pergunta, ela está relacionada à segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 14. Ali o texto diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Queridos, então, como resposta para essa pergunta, nós temos que recorrer à carta, não é mesmo? Temos que ir até lá, a carta de 2 Coríntios, no capítulo 13. Bem, e nós temos que lembrar que ali existe uma admoestação para a igreja, ali existe uma recomendação. Dentro da carta e do capítulo propriamente falando, o apóstolo Paulo traz ali alguns ensinamentos, algumas prerrogativas, e que ele vai falar, e depois ele vai tratar a maneira com que ele vai tratar, já no início da carta, é algo para eu e você podermos já pensar antes de chegarmos no fim da carta. Porque já no início ele descreve assim, ó: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Daí, nós podemos observar essa admoestação que o apóstolo Paulo faz, quando chegamos ali, por volta do versículo de número 10, ele diz: portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos. Bem, do versículo 11, 12, 13 e 14, você começa a entender o encerramento da carta. E aqui, basicamente, é o mesmo sentido de antes, quando ainda enviávamos cartas para as pessoas, e no final de toda a carta sempre havia o quê? Uma maneira mais declarativa de falar, e geralmente o final de toda a carta ela traz assim um aprisionamento sentimental. O que é isso? Todo final de carta nós procuramos trazer ou tratar para aquele que está lendo geralmente uma bênção, geralmente uma palavra de incentivo, geralmente uma palavra coroada de perdão, de amor. Geralmente todo fim de carta é uma maneira que nós tratamos e trazemos para aquele que está lendo ou aquele que ainda irá ler aquela carta, possa então alegrar o seu coração. Todo fim de carta, a tratativa dela é uma tratativa de quê? De você impulsionar o leitor a dar continuidade com firmeza no propósito. Então, quando olhamos para o verso 11, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Veja, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Na igreja, primeira resposta: só existia homens? Não. Na igreja existiam homens e mulheres. Então a carta é direcionada a homens e mulheres. Verso 12: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo santo é apenas entre homem e homem? Você já sabe a resposta, e é não. O ósculo santo também era entre mulheres. Não entre homem e mulher, mas entre homem e homem, mulher, mulher. Verso 13: todos os santos vos saúdam. Todos os santos aqui não é apenas homens.
Aqui estamos falando de um gênero comum, homem e mulher. E aí chegamos no verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Isso aqui ficou conhecido como o quê? Uma bênção apostólica. Né? Lembrando que de todo o Novo Testamento, o único lugar que vamos encontrar é aqui, no verso 14 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Então, quando olhamos aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos justamente o apóstolo Paulo trazendo aqui para a igreja como um todo, seja homem, seja mulher, uma bênção sobre eles. Por que apostólica? Porque veio do apóstolo Paulo. Assim como também temos a bênção araônica ou a bênção sacerdotal. Tá? Nós temos a bênção sacerdotal lá no livro de Números, capítulo 6, que vai nos ensinar que todas as vezes ali que o povo de Israel, né, o povo iria abençoar os seus filhos, a sua casa, a tratativa deles é bem diferente da bênção apostólica. Então aqui, na verdade, não seria bem uma bênção comparado à bênção sacerdotal. Porque a sacerdotal, você vai ver que o próprio Deus diz para abençoar o povo com aquelas palavras. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo utilizando que de uma bênção, de uma palavra, mas não necessariamente algo como se fosse uma palavra mágica. Não é isso. Tá? Por quê? Aqui nós vamos ver que ele está ensinando sim a igreja a ter em mente que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seriam com todos, para todos sempre. Entende? Ou seja, a pergunta da nossa querida irmã Érica, respondendo ela de uma maneira agora bem direta. Esta honra é dada apenas ao homem? Ou, pela Bíblia, apenas o homem está autorizado a dar a bênção apostólica? Veja só, querida Érica, pela Bíblia, pelo Novo Testamento, por esta palavra de segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, não há nenhuma recomendação aonde a Bíblia ou o próprio apóstolo Paulo diz que somente homens estão autorizados a dar a bênção apostólica. Não existe nenhuma recomendação, não existe aqui, em hipótese alguma, uma palavra que tira o direito da mulher de abençoar com a bênção apostólica. Por quê? Ela pode abençoar com a bênção apostólica a sua casa, os seus filhos, os seus parentes, assim como também na igreja, porque sabemos que temos pastoras, temos missionárias e por aí vai. E muitas das vezes é dado o direito a essas mulheres, geralmente no fim de todo culto, a dar a bênção apostólica, né? Geralmente a orar e impetrar a bênção apostólica. Aí nós podemos pensar algo ainda maior. Veja, quando olhamos para a mulher, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, tá ok? Alguns imaginam que a mulher não pode dar a bênção apostólica porque não existe pastora, não existe mulher que está com uma autoridade de abençoar. Bem, olhando para as escrituras eu não vejo assim, tá bom? Mas isso aqui é assunto para outro momento. Mas tratando da pergunta que você me fez, baseado em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, não existe nenhuma prerrogativa que dá direito apenas aos homens. Então as mulheres sim, elas podem abençoar com a bênção apostólica, seja num culto, seja numa casa, seja nos filhos, na escola, não importa, ok? Então essa daqui é a minha resposta referente à sua pergunta, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui embaixo no comentário, ou também vocês podem estar me enviando, tá bom? Pelo meu Instagram e também pelo Telegram, que está também aqui embaixo na descrição desse canal. Peço você, se você tiver gostado, que você se inscreva, que você acione aí o sininho, que
pelo menos 3 vezes por semana nós estamos colocando vídeo novo aqui no canal, com vários tipos de perguntas, e são perguntas cada vez mais profundas, perguntas cada vez mais difíceis de serem respondidas, tá bom? Então eu deixo aqui um forte abraço, aqui quem vos fala é o pastor Leandro, um forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima.